Que carnaval, né, Sônia? Bom dia para você aí no Brasil, para a Thaís, para o Augustinho. Aqui a Europa bastante apreensiva e acompanhando, evidentemente, de perto todos os desdobramentos dessa invasão Rússia à Ucrânia. E a Europa já se prepara para uma crise de refugiados, né? A ONU estima que mais de 50 mil ucranianos já deixaram seu país e cruzaram a fronteira, principalmente para a Polônia. Com a Rússia a leste da Ucrânia, a rota de paz aponta para o outro lado. E a Polônia tem uma grande comunidade ucraniana, cerca de 1,5 milhão de ucranianos vivem lá. Muitos fizeram essa rota em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, já fugiram para a Polônia. Tem também uma língua parecida e um país que está abrindo os braços. Vale destacar que durante outras crises de refugiados aqui na Europa, a Polônia não foi muito receptiva a outros povos, mas com os ucranianos vizinhos, eles estão de braços abertos na fronteira de várias cidades ali dessa região entre Ucrânia e Polônia. Há muitos voluntários, eles montaram tendas com comida, uma comida quente para o pessoal que enfrenta o inverno europeu. Muita gente fazendo essa travessia de carro, né, porque o espaço aéreo da Ucrânia está fechado, filas enormes, um trânsito gigantesco, tem gente demorando mais de 30 horas para conseguir cruzar a fronteira, e algumas pessoas a pé mesmo. Há também imagens que chocam o mundo de pais se despedindo de esposas e filhos, filhas, porque homens entre 18 e 60 anos foram avisados para permanecer na Ucrânia para lutar contra os russos. O governo ucraniano está distribuindo armamentos a civis, então é uma situação bastante complicada. Imagens também de ucranianos em bunkers lá na Ucrânia, em estações de metrô, coisas horríveis. E a União Europeia faz um contra-ataque no bolso da Rússia, né? Fazendo sanções, anunciando o congelamento de ativos de magnatas russos, pessoas próximas a Vladimir Putin, impedindo que bancos russos operem aqui no continente, empresas também, só que a Rússia já esperava sanções econômicas, né? Vale destacar que a Ucrânia não faz parte da OTAN, Aliança Militar do Atlântico Norte, então países europeus anunciaram que estão enviando mais dinheiro para a Ucrânia, mais armamentos, mas não estão enviando tropas. O que a OTAN decidiu numa reunião ontem em Bruxelas, na Bélgica? Movimentar tropas para o leste europeu, países que fazem parte da aliança militar, principalmente os países bálticos ali, que fazem fronteira com a Rússia, ali próximos à Ucrânia, caso haja no futuro uma intenção de Moscou de avançar com suas tropas. E um slogan que o Jens Stoltenberg sempre repete: países da aliança militar. Um ataque em um país integrante da OTAN significa um ataque em todos. Então seria uma resposta conjunta. Mas no momento são sanções econômicas, suporte financeiro e com armas à Ucrânia, e é claro que a gente espera que essas sanções e essas palavras contundentes para que a Rússia pare com essa invasão possa surtir efeito, mas até agora a gente vê o contrário, né? As tropas russas avançando cada vez mais e a Europa acompanhando de perto todos os desdobramentos, sabendo também que haverá retaliações, né? A Europa depende muito da Rússia, principalmente do gás, tão importante para aquecer os europeus neste inverno, e também o petróleo, né? A Rússia é a segunda maior produtora de petróleo do mundo, atrás da Arábia Saudita. Desdobramentos não só aqui na Europa, mas globais com essa guerra, essa invasão no leste europeu. Olha, o Felipe Kirin é o nosso correspondente na Europa, aqui na Rádio Bandeirantes, e traz sempre para a gente um quadro, não é, dos principais assuntos e de como também esses assuntos são tratados pela imprensa europeia. Por isso que eu queria te perguntar, Quilinho, o seguinte: nós temos visto, estava vendo inclusive agora há instantes aqui na tela da Band News TV, uma imagem de um terreno ali com centenas de pessoas justamente que acabam de entrar na Polônia, né? Tem gente sentada no chão, encostada no muro, tem uma cerca ali de arame farpado, enfim. Essa é a primeira imagem que quem sai agora da Ucrânia e entra na Polônia tem. Que condição esses mais de 100 mil ucranianos que estão cruzando a fronteira desde anteontem encontram nesse momento na Polônia, Killing? Olha, Thaís, o governo polonês já está se preparando para receber melhor, né, esses refugiados, principalmente na cidade de Médica, que fica ali num ponto entre a Ucrânia e a Polônia. Muita gente usando essa
rota de entrada na União Europeia, sabendo que essa é apenas a porta de entrada, porque muitos ucranianos falam que vão seguir para outros países aqui do continente, vários governos afirmando que vão receber esses ucranianos, a Alemanha, Portugal, enfim. Mas, no momento, voluntários têm levado comida, tem ônibus, agora com uma estrutura mais robusta, né? A Polônia se movimentando mais, a União Europeia também ajudando para fazer o transporte, principalmente para a capital Varsóvia, que tem uma estrutura. É importante também oferecer abrigo a essas pessoas, lembrando que faz muito frio aqui na Europa, nesta época do ano, inverno no hemisfério norte, e tem também um desafio que é o principal, que é integrar essas pessoas à sociedade, né? Elas deixaram tudo na Ucrânia e agora vão querer um recomeço. Muita gente talvez nunca mais volte a seu país ou fique muitos anos fora, né? A gente vê imagens de prédios destruídos, muita gente em filas de caixas eletrônicos, tentando sacar o máximo de dinheiro possível para tentar agora um recomeço na União Europeia. A Ucrânia não faz parte da União Europeia, seus cidadãos não têm a livre circulação no continente, mas os países por aqui estão de braços abertos. Então você precisa oferecer, além de comida e um ombro amigo, um olho no olho, nesse momento tão difícil inicial, depois tem um processo ainda mais complexo, né, de achar casas para essas pessoas. Muitas crianças, as imagens são impressionantes, de muitas crianças deixando a Ucrânia, precisam colocar essas crianças em escolas, oferecer trabalho. Então, é absorver por toda a União Europeia esse monte de gente que está deixando a Ucrânia, né? Agora, cerca de 100 mil ucranianos, nesses primeiros dias, já fizeram essa travessia. A ONU estima que podem chegar a 5 milhões. É muita gente num curto espaço de tempo para a União Europeia conseguir absorver e dar todo o suporte para esse recomeço e também esse início aqui de travessia dentro da União Europeia. Então é uma situação bastante complicada que vai exigir e já está exigindo uma resposta conjunta do bloco europeu. O Killing, a gente estava comentando aqui no início que parece que a resistência da Ucrânia vai ser maior do que se imaginava de início, né, Sônia? Ontem a gente chegou a divulgar informações que surgiram de que talvez houvesse uma nova retomada de negociação entre Rússia e Ucrânia, o que seria o mais indicado, né, para evitar mortes, destruição, aquilo tudo. Mas hoje pela manhã, né, Sônia, o presidente da Ucrânia veio pegando pesado, né? Opa! Dizendo falou assim, que não preciso de munição, não de carona, Agostinho. Não vai baixar as armas e tal. O que estão comentando por aí na Europa? Está surpreendendo mesmo a resistência aparente que a Ucrânia está impondo à Rússia, pelo menos em relação à capital Kiev, Killing? Olha, Agostinho, aqui na Europa já se esperava que a Ucrânia iria se defender, oferecer resistência. A Europa sempre afirmou que iria dar o suporte necessário à Ucrânia, mas é um suporte que é com envio de armas, de dinheiro, e a Ucrânia pede mais, né? A gente precisa que vocês ajudem a gente ainda mais. É claro que o exército russo é muito mais poderoso, mas aqui na Europa já se esperava uma resistência de ucranianos. O Volodymyr Zelensky é um cara que tem repercutido muito aqui, né, as suas falas, inclusive essa fala que a Sônia Blota acabou de destacar é uma que está em todos os jornais aqui na Europa. Não preciso de rota de fuga, eu preciso de armas. Então, ontem, no Conselho de Segurança da ONU, houve o entendimento de que a União Europeia precisa aumentar essa ajuda à Ucrânia para continuar oferecendo resistência e também, de certa forma, enfraquecer a Rússia com sanções econômicas. Até agora, essas sanções não se mostraram suficientes para fazer a Rússia diminuir o seu ímpeto de tomar conta da Ucrânia, mas é claro que a União Europeia começa a estudar mais sanções econômicas e outras formas de ajudar os ucranianos para que eles possam oferecer resistência. Mas é claro que no momento, uma briga em que a Rússia tem muito mais poder e tem avançado mais. Então, existe uma atenção muito especial às próximas horas e aos próximos dias por conta dessa aproximação à capital Kiev, né? A gente sabe que Volodymyr Zelensky é um alvo de Vladimir Putin, que quer destituí-lo do poder, pede isso, inclusive, para que os soldados ucranianos tirem o presidente Volodymyr Zelensky, mas ele fala que não, que vai se defender, pede para que civis produzam coquetéis Molotov para lutar. Então, é uma situação bastante complicada e a Ucrânia se defendendo como pode. Não é ainda o que os ucranianos gostariam por conta de um pedido maior para que a União Europeia os ajude.
mas há uma resistência que Kiev tem oferecido que a União Europeia já esperava. Felipe, e a gente estava conversando aqui a questão da OTAN, né? A OTAN está enviando armas de defesa porque a Ucrânia estava esperando, né, uma ajuda maior nesse sentido do Ocidente, vamos dizer assim. E quais são as notícias que chegam por aqui? As agências de notícia estão dizendo aqui que a OTAN enquanto a Rússia se preparava, a OTAN, que falou que ia ajudar a Ucrânia, não compareceu. Está começando agora a enviar alguma coisa. Exato, foi uma ajuda muito tímida nesse começo. A União Europeia sempre falava em sanções, alguns países da União Europeia enviaram armamentos, mas num número muito inferior do que a Ucrânia precisava. Inclusive a Alemanha chegou a afirmar que não iria enviar armamentos à Ucrânia. Depois de muita pressão da União Europeia, Berlim resolveu mandar 5.000 capacetes, e aí o prefeito de Kiev falou, olha, vocês estão de brincadeira, né? Vocês querem mandar agora travesseiros para a gente? Vocês não estão entendendo que a gente vai ter que se defender de um dos exércitos mais poderosos. Então, de fato, a União Europeia demorou um pouco para se preparar, enquanto a gente via que o exército russo estava cada vez mais se preparando e colocando tropas ali em diversos pontos da fronteira com a Ucrânia, a União Europeia na expectativa de que a retórica de que sanções econômicas iriam talvez impedir ou tirar de Putin a ideia de invadir a Ucrânia. E não foi isso que aconteceu. O Vladimir Putin, inclusive, teve uma reunião com o presidente da China, o Xi Jinping, antes das Olimpíadas de Inverno, que acabaram recentemente e aconteceram na China. E nessa pauta, nessa reunião, uma das pautas era o alívio de sanções econômicas, né? E a China, inclusive, aumentou importações, principalmente do trigo e da cevada da Rússia. Então a gente vê um bloco aí com a Rússia e um parceiro importante, que é a segunda maior economia do mundo, aliviando essas sanções que a União Europeia prometia aplicar e está aplicando. Mas são sanções que, até o momento, não têm tirado esse ímpeto de Vladimir Putin. Ô, Killing, como é que o mundo está reagindo à postura brasileira? Porque ontem mudou, né? Mudou bem na reunião do Conselho de Segurança da ONU. A gente já tinha dito aqui, né? Já havia essa sinalização de que o Itamaraty tinha orientado o embaixador Ronaldo Costa Filho para que ele pegasse mais duro em relação a esse ataque da Rússia. E ontem ele, na participação que o Brasil tem no Conselho de Segurança, ele disse que a ONU deveria agir urgentemente para impedir a agressão da Rússia contra a Ucrânia. Como é que está repercutindo isso ou não está repercutindo essa mudança, né, significativa do Brasil em relação ao conflito? Exato, viu, Agostinho? No começo, muita gente confusa, né? Qual que é a postura do Brasil? Qual que é o ponto do Brasil? Né? A gente vê o presidente Jair Bolsonaro falando de solidariedade à Rússia, e depois o vice-presidente Mourão dando uma outra versão da posição brasileira, e aí os diplomatas tentando entender qual que é a posição do Brasil nesse momento. Mas ontem, com essa reunião do Conselho de Segurança da ONU, a gente vê uma posição mais clara do Brasil, mais alinhada com o Ocidente, e aí a gente vê um outro bloco, né, com China, inclusive a Índia que se absteve, e a própria Rússia com uma outra retórica. Então agora fica um pouco mais clara essa posição do Brasil, porque até então diplomatas internacionais estavam um pouco confusos qual que era a posição do Brasil em meio a essa crise, destacando que recentemente o presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin. Felipe Killing, correspondente da Rádio Bandeirantes na Europa, falando conosco direto de Barcelona, com o quadro da visão europeia agora sobre o conflito russo-ucraniana. Muito obrigada, viu, Killing? Bom trabalho para você. Bom trabalho, um carnaval de muito trabalho para todos nós. Até mais. Estamos preparados. Vamos embora. 8h